boa noite. Muito boa noite aos meus amigos. Então, nessa noite vou trazer um pouquinho aqui sobre finanças. O teu ano de 2026 pode já estar definido, mas você ainda não sabe. E caso tu me conheça, caso tu não me conheça, eu sou a Regina Ramos, sou numeróloga, terapeuta integrativa, e o meu objetivo hoje é trazer um pouquinho das dificuldades, te fazer refletir sobre as dificuldades e os desafios que tu teve no último ano e o que pode estar esperando aí para o teu 2026. Por quê? Daqui a 2 dias estaremos num novo ano, mas e o que vai mudar? Somente o calendário? E se tu não tem um papel e uma caneta na mão, eu te convido a buscar, porque vai ter muitos insights. Tenho certeza que tu vai ter muitas reflexões, e esse é o objetivo, para que tu consiga olhar para as tuas crenças, para as tuas dificuldades, para aquilo que pode estar te travando de alavancar na vida profissional, de desenrolar, né, a tua situação financeira. E até porque nessa época do ano a gente tem muita expectativa, a gente cria muitas promessas, criamos muitas projeções, muitas metas para o próximo ano. Porém, por um outro lado, as mesmas pessoas que criam essas projeções, que fazem essas metas e promessas, muitas vezes chegam em janeiro falidas. Por quê? Porque entraram em férias e gastaram o que podia e o que não podia. Não é verdade? Quem se identifica com isso? Então, ao longo aí dessa nossa live também teremos uma técnica para que você limpe, para que você tire a nível emocional e mental aquele padrão, aquela crença que mais te prejudicou e que muitas vezes tu nem sabe o que foi que travou o teu ano de ser mais próspero. E eu vou te convidar a refletir o que você prometeu, o que você tinha em mente lá no início de 2025, no finalzinho de 2024. Puxa aí na tua memória, como foi o teu ano de 2024? Quais foram os teus desafios? E o que tu prometeu que faria em 2025? E como foi essa entrada de 2025 para ti? Esse ano que agora está acabando. Quais foram as promessas que tu fez? Quais foram as metas que tu tinhas? E o que tu conseguiu realizar? Vou te dar aí uns segundinhos para te refletir um pouquinho. E se tu já tens, né, o papel e caneta, anote, porque a clareza é o primeiro passo para te prosperar em qualquer área da tua vida, em qualquer decisão, em qualquer meta que tu tenha. A clareza é o primeiro passo. E aqui eu estou te propondo a ter clareza sobre os teus desafios. Aquilo que tu prometeu, aquilo que tu conquistou, que tu conseguiu cumprir e aquilo que tu não cumpriu. E tu tem ideia, no caso de não ter cumprido, que é o que muitas pessoas normalmente me reclamam, né, nessa época do ano? Tu tem ideia? Puxa aí no teu pensamento o que tu acha que pode ter te travado. Às vezes a procrastinação, às vezes uma doença, às vezes uma relação. Ou às vezes até mesmo um outro motivo, que às vezes a gente usa como desculpa. Anota. E eu vou colocar algumas questões
que normalmente as pessoas reclamam, né, no início do ano. Às vezes as pessoas entram, né, o ano no vermelho e tem aquelas promessas de quitação de dívida, de sair do vermelho, mas chega no fim do ano, ela olha para trás e ela vê que pagou as dívidas que tinha, mas fez outras novas no lugar. Outra situação, a pessoa até não está endividada, mas tudo que entra por um lado ela gasta pelo outro. E quando ela faz uma hora extra, que ela tem uma gordurinha, quebra o carro, estraga a geladeira, dá um problema na rede elétrica, enfim, qualquer coisa, alguém fica doente e aí acaba tendo que gastar aquilo que ela ganhou a mais. Às vezes, a pessoa até consegue manter um equilíbrio, fazer uma reservinha ali para uma emergência, mas nunca sai de um determinado X, uma determinada renda. Não consegue ganhar nada mais do que aquilo. É como se ela tivesse um teto. A pessoa ganha ali um tanto e nunca consegue passar daquilo ali. Uma outra situação é que às vezes as coisas até vão bem, a pessoa consegue ter uma alavancagem na vida profissional, consegue uma promoção, consegue, né, um aumento, ou até mesmo troca para um serviço melhor, a vida está fluindo, mas ela nunca consegue chegar no objetivo dela. Ou seja, ela tem um sonho de uma determinada profissão, por exemplo, ou de um determinado cargo dentro da empresa, mas nunca consegue alcançar. Sempre parece que é como se estivesse nadando e nunca chegasse na beira da praia. Você se identifica com alguma dessas situações? Se te identifica, escreva. Reflita a respeito, porque cada um de nós temos desafios diferentes, mas todos nós temos alguma amarra, alguma crença, algum padrão que nos mantém naquele desafio. E eu quero que tu reflita. Dá uma olhada ainda, seguindo nessa reflexão, de como tu te sente em relação ao dinheiro, à tua vida financeira. Tu te sente uma pessoa feliz, próspera, confortável? Tu te sente sempre em conflito, escassa, parece que está sempre faltando, que tu nunca consegue chegar no teu objetivo? Quero que tu dê uma olhada para as tuas emoções em relação ao dinheiro, porque as nossas emoções são o que mandam na nossa vida, é o que nos guia, é o que nos leva a um determinado lugar, e seja nas finanças ou qualquer outra área da nossa vida. Quando tu para e tu pensa numa situação, né, falando aqui das finanças, porque essa é a proposta, né, de a gente entrar em um 2026 mais liberto do 2025, quando tu olha para as tuas emoções nas finanças, o que te vem, o que tu sente? Eu quero que tu identifique. Se tu quiser colocar aqui nos comentários para mim saber o que tu identifica nas tuas emoções com relação ao dinheiro, porque esse é um quesito muito importante. Como as nossas emoções refletem no nosso dia a dia. As nossas emoções, elas mostram, identificam as nossas crenças. E as nossas crenças, elas regem a nossa vida. Elas nos bloqueiam. E eu vou te dar um outro exemplo de emoções, tá? Culpa.
Medo. Desordem emocional. O dinheiro não entra onde tem culpa. O dinheiro não entra onde tem medo de ganhá-lo. O dinheiro não entra onde há uma desordem, o sentimento de escassez, o sentimento de falta. Por quê? Porque é aquilo que tu está emanando para o universo. O sentimento predominante em relação ao dinheiro é o que vai refletir na tua prosperidade financeira. Então eu te convido aí a dar uma refletida e anota. Porque quando tu anota, quando tu escreve aquilo que tu sente, aquilo que tu está identificando, aquela tua emoção predominante, tu consegue ir soltando como um novelo, como uma linha, né, enroladinha no novelo. Quando tu começa a escrever aquele sentimento que te vem, tu vai desenlinhando essas emoções e as tuas próprias crenças. Porque no dia a dia a gente não para ter essas reflexões. Não para saber o porquê que eu ganho de um lado e gasto do outro. Não para saber por que eu nunca tenho promoção se eu me mato trabalhando. Não paro para entender por que eu tenho que trabalhar tanto e entrar só pouco. A gente não para refletir. A gente acaba muitas vezes dando atenção para coisas supérfluas na nossa vida. A gente quer produzir, a gente quer ganhar, a gente quer trabalhar mais, acha que quanto mais trabalhar, mais vai ganhar. E no resultado, isso não confere muitas vezes. E todo sentimento negativo, seja ele qual for que tu carregue, ele vai te gerar um bloqueio, não só na tua vida financeira, como no teu corpo físico. Porque as nossas emoções, elas refletem o nosso mundo interno e externo. Eu vou te dar um exemplo que eu separei aqui, ó. A culpa, tá? Como uma autoagressão emocional. Quando eu me sinto culpada por alguma coisa que eu fiz, por algo que eu deixei de fazer. E nas mulheres, principalmente, depois que elas são mães, tem uma culpa, né, que fica muito latente, que é a culpa de passar, né, o dia fora e ter que deixar o filho numa escolinha ou com uma outra pessoa. E essa culpa internalizada, por mais que a pessoa tenha conscientemente que é para o bem da família, que é para o bem da criança, ali no inconsciente está reverberando aquela culpa. E aquilo ali fica como uma punição inconsciente. E o que o teu inconsciente está largando para o teu externo? Que o dinheiro que entra está te sacrificando. Está sacrificando teus momentos com a criança. E veja bem, isso é inconsciente. Normalmente, a culpa, ela aparece refletida no teu corpo físico. Porque como eu já falei aqui, a gente não para perceber como a gente se sente em relação ao nosso trabalho, à nossa família, mas isso tudo vai refletir na tua prosperidade financeira. Porque não tem como tu ganhar mais dinheiro se tu tá saindo de casa se sentindo culpada porque tá deixando ou a casa, ou o filho, ou a família, enfim. Às vezes uma pessoa ganha uma promoção numa outra cidade e aí vai com aquela dor, com aquele pesar de deixar a família. Como que essa pessoa vai prosperar financeiramente? O dinheiro vai entrar de um lado, vai gastar do outro, porque é como se o teu inconsciente te chicotasse. Te punisse o tempo todo. Se torna um bloqueio nas tuas emoções, na tua prosperidade. É como se o teu inconsciente estivesse o tempo todo te travando. Para quê? Para te lembrar, te mostrar que tem algo ali dentro que não tá legal. E o que tu faz numa situação dessa? Tu precisa trabalhar aquela emoção. Tu precisa limpar, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco, durante a nossa técnica terapêutica, que vai ter esse objetivo,
de limpar alguma crença, alguma emoção negativa predominante na tua vida que pode estar travando a tua prosperidade. E a gente ainda vai limpar algumas crenças limitantes que tu possa ter inconsciente. Daqui a pouquinho. A culpa, ela reflete a raiva que tu tem de ti mesmo. Às vezes, por escolhas passadas, por erros, por coisas que tu te arrepende de ter feito, mas não consegue te perdoar. Aí a culpa fica lá no teu inconsciente, como um martelinho. E o pior é que às vezes tu passa por situações, às vezes até mesmo uma crise de ansiedade e visivelmente não tem explicação, mas pode ser originada por essas emoções inconscientes que vão repercutir na tua prosperidade. Aquela pessoa que também, vive pensando que a vida poderia ser diferente, aquelas pessoas que vivem muito no passado, essas pessoas que pensam muito no passado, que falam muito no passado, que se lembram, nossa, aquela época era tão bom. Tu te identifica com isso? Porque se tu te identifica com isso, aí tem uma culpa inconsciente. Quando tu lembra, lá do teu primeiro emprego, ou até mesmo daquela faculdade que tu deixou de fazer e escolheu por uma outra, aquele concurso que tu te propôs a fazer e acabou não fazendo, toda vez que tu lembra, que tu olha para o teu passado e tu diz assim, nossa, se eu tivesse feito isso, nossa, como era tão bom aquela época, sabe? Às vezes a pessoa tá numa determinada profissão e depois resolve trocar e aí se arrepende. Tudo isso, por trás, tem uma culpa. Isso eu tô pegando só um sentimento, só para exemplificar, porque tem aí uma gama de outros sentimentos negativos que vão refletir inconscientemente na tua prosperidade, diretamente nas tuas finanças, porque o dinheiro, ele é um fluxo, ele acontece naturalmente quando a vida da pessoa está fluindo, quando ela consegue ter uma vida emocional equilibrada, quando ela consegue passar pelas dificuldades perdoando, quando ela consegue realinhar relações, realinhar conflitos, resolver. A palavra correta é a resolução. Quando tu consegue transitar livremente pelas tuas emoções, sem ficar com nada preso, nada amarrado. E isso, eu vejo muitas pessoas que me procuram que elas mesmas se enganam. Elas tentam me esconder. Mas se tu não tem uma trava, se tu não tem uma emoção negativa, se tu não tem nenhuma relação mal resolvida, a tua vida é para ser fluida. É para estar feliz no amor, no dinheiro, contigo mesmo, com teu corpo. Então toda vez que tu tem alguma dificuldade em alguma área da tua vida, é porque lá atrás pode ter certeza que vai ter alguma emoção, vai ter alguma situação relacional te bloqueando. Percebe? Tu consegue perceber que quando tu tem alguma dificuldade financeira, quando tu tem alguma escassez, alguma dívida mal resolvida, é porque lá nas tuas emoções tem alguma coisa que está te travando? Uma outra coisa que ocorre muito hoje, atualmente, é o consumo exagerado. E as pessoas terem compulsão por gastar. Essa é
outra mostragem de como as emoções estão em desalinho. Porque quando a pessoa tem essa compulsão excessiva, é porque ela está em busca de uma felicidade momentânea. Eu gasto, eu me sinto bem, eu compro, eu consigo me sentir feliz, mas aquilo é momentâneo. E aí a pessoa fica sempre procurando mais felicidade, mais motivos para se sentir bem, só que ela não olha para o que realmente está fazendo ela se sentir mal. Porque é difícil tu ter esse olhar, essa reflexão. Normalmente a gente precisa de uma outra pessoa, de uma terapia, de algum movimento que tu consiga ter coragem para olhar e resolver aquilo que está te travando. Então, reflita, vá refletindo se tu tens alguma dificuldade nessa tua área financeira, algum padrão específico que tu identifica, algo que tu resolve, mas retorna. Algo que tu, quando acha que vai para frente, acaba dando um pé para trás. Perceba? Nós precisamos ter esses momentos de reflexão sobre nossa vida, sobre nós mesmos. Porque, como eu já falei, é o primeiro passo para te ter uma resolução, para tu deslinhar tua vida. E quando tu tens, como eu peguei o exemplo ali da culpa, e eu também comentei que ela não só trava a tua vida financeira, mas ela se reflete no teu corpo físico. Pessoas com problemas no fígado, por exemplo, normalmente é culpa disfarçada, muitas vezes de raiva, muitas vezes de autocobrança. Sabe aquela pessoa que se cobra muito? Aquela pessoa que está sempre irritada com tudo, que é explosiva? Lá atrás, essa pessoa pode ter uma culpa inconsciente que, com o tempo, ela se reflete com algum problema na região abdominal, principalmente ali no fígado. E uma das coisas que mais dói nas pessoas, em algumas que eu auxilio, é que ela se identifica com muita capacidade, com muita disposição, trabalha loucamente, faz demais, mas não consegue ter resultado. Sente que a vida está sempre estagnada. Isso acontece contigo? Tu acha que inconscientemente tu pode ter aí um medo de crescer, um medo de ganhar mais dinheiro? Porque esse é um dos diagnósticos da pessoa que tem toda essa disposição, que tem toda essa capacidade, mas não consegue resolver a sua vida financeira. Muitas vezes ela tem um receio de ir para a vida, porque se ela crescer, ela pode crescer mais que a família dela. Isso é inconsciente, tá? Por isso que eu quero que tu reflita. Tu pode inconscientemente não querer parecer mais que os teus pais, mais que os teus irmãos. Tu pode inconscientemente ter medo de ter uma prosperidade depois de muitos erros que tu teve. Por quê? Às vezes a pessoa passa um tempo no vermelho e com dificuldades financeiras, e aí de repente consegue prosperar, consegue ter um equilíbrio nas suas finanças, porém ela se bloqueia. Por quê? Inconscientemente ela fica com um pensamento, com uma emoção de que se ela ganhar mais, ela vai perder mais. Entende? Dá uma analisada se isso já não aconteceu com você. Tipo, quer prosperar, mas ao mesmo tempo lá atrás aqueles erros financeiros, aquele medo de voltar a cair em erros,
a se endividar novamente, esse medo ele gera uma energia que acaba não deixando a pessoa ultrapassar um certo limite. E isso se reflete muito por questões até familiares ou de pessoas que a gente convive aí durante, boa parte da nossa vida. As pessoas que nós crescemos tendo contato, que nós convivemos na maior parte do nosso tempo, elas vão acabar influenciando com as suas crenças, com os seus padrões. E eu separei também algumas crenças limitantes. Separei umas 15 principais, mas eu poderia listar aqui umas 100. E eu gostaria que você analisasse cada uma delas e verifique se você tem. Se você tiver essa crença, anote ela. A primeira delas, tá? Dinheiro é difícil de ganhar. Essa crença é aquela pessoa que acha que tem que ganhar dinheiro causa muito esforço, muito desgaste físico, que leva à exaustão, que é exaustivo ganhar dinheiro. A número 2. Para ganhar dinheiro, preciso sofrer. Ou seja, associa a prosperidade à dor física. E isso pode ter reflexo à nossa raiz familiar. Porque quando a gente é criança mesmo, a gente olha os nossos pais, os nossos avós sofrendo, muitas vezes trabalhando doentes para trazer a renda para casa. E isso pode ficar grudado nas nossas emoções, inconscientemente. Então, analisa se tu tem essa crença, que é a número 2. Para ganhar dinheiro, eu preciso sofrer. A número 3. Se eu ganhar mais, vou perder algo. É um medo inconsciente de perder o contato com alguém, de perder um amor. É aquela pessoa, que ganha uma promoção para ir para um outro lugar e acaba não indo porque acaba tendo esse medo inconsciente de perder as pessoas que ama, de perder tempo dela, de não pertencer mais àquele meio que ela convive. Porque quando a gente se afasta das pessoas, a gente acaba tendo inconscientemente um sentimento de rejeição. E nós precisamos de aceitação. Inconscientemente a gente traz, na nossa raiz esse sentimento, até pelos nossos antepassados. Porque antigamente, lá no tempo das cavernas, tu ser rejeitado era motivo para te morrer. Tu precisava pertencer a um grupo para ter proteção, para sobreviver. E isso até hoje nós temos gravado no nosso inconsciente. Então dá uma analisada se tu tens essa crença número 3, que é: se eu ganhar mais, vou perder algo. A número 4. Dinheiro muda as pessoas. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de querer ganhar mais, de querer alavancar e até de fazer algo por isso, porque confunde ganância com abundância. Tem muitas pessoas que acham que se ganhar mais vai mudar o caráter, vai ser corrompido. E o caráter ele não muda, gente. O caráter ele se revela. Se tu é uma pessoa boa sem dinheiro, com dinheiro tu vai ser uma pessoa melhor ainda, porque tu vai poder ajudar mais. Então dá uma analisada se tu tens essa crença, e se tu tiver, anota ela. Crença 5. Eu não sou bom com dinheiro. É uma identidade, de incapacidade, que inconscientemente a pessoa acha que não sabe lidar com dinheiro, que se ela ganhar muito ela não vai conseguir administrar. E muitas vezes ou vem
pela veia familiar, pelas crenças da nossa família, ou até mesmo pelos nossos próprios erros com dinheiro. Eu ganhei, né, muito lá no passado e acabei me endividando mesmo ganhando bastante. Então, a pessoa acaba não tendo aquela ambição de ganhar mais, porque inconscientemente ela acha que não vai conseguir lidar com aquilo. E para isso que hoje, né, tem muitas pessoas capacitadas para lidar com dinheiro. Então, identifica, né, se tu tens essa crença de não ser bom com dinheiro. Agora, número 6, que eu anotei aqui, ó. Quem tem dinheiro é egoísta. Essa crença, ela acaba te bloqueando, né, por um sentimento de imoralidade, de associar o dinheiro, né, com imoralidade. E isso é refletido na sociedade, né, quando a gente vê pessoas que têm muito dinheiro, que são corruptas, que fazem mau uso, né, que usam o dinheiro em benefício de si mesma, a prejudicar os outros. A gente acaba, né, algumas pessoas acabam tendo essa crença de que o dinheiro, né, deixa as pessoas egoístas. Mas como eu falei anteriormente, né, ele não deixa, ele só revela o egoísmo que está dentro. Então, se tu é uma pessoa boa, tu não vai mudar por conta de ter mais dinheiro. Vai ser melhor ainda. A crença 7, não importa quanto eu ganhe, nunca sobra. Ou seja, aquela programação de escassez contínua. Tu já tá tão acostumado a entrar por um lado e sair por outro, que tu acha, né, que vai estar sempre nesse fluxo da escassez. Então te convido a refletir, se tu tens, anota ela. A número 8. Eu sempre começo e nunca termino. Essa é quase uma profecia, né, emocional, que acaba virando um padrão financeiro. Por quê? Porque a pessoa já se acha incapaz. Ela começa um curso e não acaba. Ela entra num serviço e daqui a pouco desiste de trabalhar lá, acaba perdendo o interesse, ou seja, a pessoa não conclui nada do que ela começa. Se tu tens essa crença, uma das melhores atitudes para te quebrar ela é começar a fazer coisas, mesmo que não tenha nada a ver com dinheiro, tá? Mas comece a fazer coisas e te propõe a terminar. Mesmo que seja, eu vou me propor a 21 dias fazer uma caminhada. Eu vou me propor a 21 dias ler uma página de um livro. Não, eu vou me propor a ler essa revista. Te proponha algo e te desafia a terminar. Porque assim, tu quebra esse teu padrão e quebra essa crença que pode estar limitando a tua vida financeira. Analisa se tu tens ela. Dinheiro não é espiritual. Essa é uma crença que bloqueia muito as pessoas religiosas, porque, principalmente, né, as pessoas religiosas, porque dividem a parte material da parte espiritual. Mas não. Se tu olhar na essência, a natureza é abundante, o nosso planeta é abundante, Deus é abundante. Se tu parte do princípio que Deus criou tudo, que Deus está em todas as coisas, que Ele tocou todo o universo, como que Deus não vai ser abundante? Como que Ele não vai querer que seus filhos prosperem? Olha uma árvore frutífera, por exemplo. Ela é abundante em todos os aspectos. Ela dá o fruto que tu come. E ela dá tanto fruto porque tu divide com os vizinhos, tu vende, tu faz doce, tu faz chimia, tu faz suco, tu faz N coisas com os frutos que ela dá. Ela dá sombra. Ela dá madeira para te construir móveis, para construir pontes, para construir casas. Então, olha a abundância que tem na natureza. E ainda assim, ela dá adubo para o próprio solo se fortalecer, se regenerar, para que outras árvores e outras plantas cresçam. Então, se tu olhar para a natureza e tu olhar para Deus, tu já vê que a abundância está em tudo. Então, por que a gente vai ter essa crença de que o dinheiro não é espiritual?
Analisa. Dá uma olhadinha aí se tu ressoa essa crença em ti em algum aspecto. Número 10. Se eu prosperar, vou me afastar das pessoas que amo. Essa é uma crença que ela nos remete a lealdades invisíveis. À nossa família, muitas vezes ao nosso passado, muitas vezes às pessoas, né, que convivemos. Porque às vezes a gente se afastou de alguém querido, por exemplo, numa troca de emprego, né? Tu trocou de profissão, tu trocou de local, tu acabou te afastando de amigos que tinha lá naquele local, ou às vezes até mesmo uma promoção te levou, né, para uma outra cidade, e aí tu fica com essa crença invisível, principalmente depois, né, de uma determinada idade. Nos jovens isso às vezes não é tão latente, mas em relação à família. Mas depois de um tempo parece que essa crença, de uma certa idade, essa crença se instala nas pessoas. Porque não querem, tem um medo, né, inconsciente aí de se afastar das pessoas que amam. A número 11. Eu não mereço ganhar mais do que isso. Essa aí é uma crença que traz uma culpa bastante associada ao sucesso, né? É algum motivo que tu tem lá, algum fato que aconteceu que te instalou uma culpa que tu não pode ter sucesso. Então analisa se tu tem essa crença de que tu acha que tu não merece ganhar mais do que isso. E como eu disse, ela pode ser inconsciente, então dá uma analisada. Quando tu pensa em ganhar além, se tu trava nisso, tu pensa em ganhar um tanto a mais, como que isso reflete no teu pensamento consciente? Riqueza é para poucos. Essa é a crença número 12. É uma mentalidade de exclusão. Muitas vezes a gente cresce, né, ou convive com pessoas que falam negativamente, e até mesmo a sociedade, né, fala negativamente da riqueza, e tão isoladamente que muitas vezes as pessoas crescem com essa mentalidade de que, por exemplo, para ser rico tem que nascer de família rica, ou tem que ter uma determinada profissão, ou tem que fazer uma determinada coisa lá, enfim, que tudo está embutido nessa crença, que riqueza é para poucos. A número 13, sempre algo dá errado quando começo a melhorar. Essa é uma crença ligada a um medo inconsciente de estabilidade. Ou seja, muitas vezes acontecer tantas coisas negativas que fica como um carimbo lá no teu inconsciente, sabe? Que te bloqueia. A impressão que sempre que tu vai fazer uma coisa boa, vai acontecer alguma coisa boa, tu vai ganhar um dinheiro a mais, tu vai ir para uma profissão que tu quer, algo vai dar errado, algo vai impedir. A pessoa já fica com aquilo inconscientemente, quando ela pensa, ela já sente aquilo, não, mas vai dar errado. Verifica se tu tem essa crença de que sempre que tu vai prosperar, alguma coisa ruim vai acontecer. Ou até mesmo, né, isso pode se refletir na parte financeira, mas tu ter numa outra área isso, né? Por exemplo, uma viagem lá que tu tanto queria fazer, tu consegue fazer, aí tu já fica, nossa, se eu vou fazer essa viagem, alguma coisa ruim vai acontecer na volta. Se eu tô feliz em tal situação aqui no meu relacionamento, é porque alguma coisa ruim vai acontecer aqui no outro lado. Verifica se tu não tem essa crença, porque ela vai se refletir nas tuas finanças, ainda que não esteja diretamente ligadas à área financeira. A 14, dinheiro sempre traz problemas. Ou seja, aquela pessoa que pensa que se ela ganhar mais dinheiro ela vai
elas vão ter inveja dela, ela pode ser assaltada, ela pode ser sequestrada, as pessoas podem querer pedir emprestado, enfim. Dá uma analisada se tu tem essa crença aí, inconsciente, que o dinheiro sempre vai te trazer problemas, situações difíceis. Se tu tiver, anota ela. E a 15, né? Que é uma outra que as pessoas trazem bastante, que eu já tentei de tudo e nada funciona. Ou seja, aquela pessoa que tentou fazer várias, às vezes algumas rendas extras, trocar de profissão, já fez concurso, já foi para determinadas áreas diferentes, mas nada gerou resultado plausível para ela. Essa crença, ela normalmente tá ali agregada a uma frustração. Se tu tens, né, essa crença, dá uma olhada no que aconteceu no teu passado. Qual dificuldade lá atrás na tua vida que te gerou uma situação que tenha te gerado uma frustração, um sentimento de impotência, de incapacidade. E como eu sempre digo, pode que não seja relacionado à tua parte financeira, à tua parte profissional, que pode ser na tua vida pessoal, mas se reflete na tua prosperidade financeira. Dá uma averiguada se tu pode ter essa crença. E a nossa vida financeira, ela é como um rio. Imagina um rio bonito que tu vê fluindo, a água correndo. E aí, de repente, quando tem uma pedrinha lá grande, assim, aquela pedra, o que a água faz? A água vai para um lado e aí ela fica aquele caminho estreito da água. E a nossa vida financeira, ela é assim. Se as nossas emoções estão alinhadas, se a gente está alinhado com o que a gente quer, com o nosso propósito, a nossa vida vai fluindo. Agora, quando a gente tem essas culpas, esses medos, essas frustrações, essas situações mal resolvidas que a gente não olha, aquelas questões, aqueles arrependimentos que a gente não perdoa, que a gente não solta, aquelas pessoas do nosso passado, que toda vez que tu lembra te dá uma dorzinha lá, tudo isso são as pedras do nosso rio. Tudo isso impede a nossa fluidez financeira. Então eu te convido, né, a dar uma refletida, que essa live é mais sobre ti, sobre tu olhar, tu despertar, tu ter consciência da tua vida. Porque não existe milagre. Cada pessoa é um milagre de si mesmo. Cada pessoa é um milagre da sua vida. Inclusive, eu sempre convido, né, os meus alunos, sempre na apostila do Reiki 1, eu sempre coloco, né, seja um milagre da sua vida. Não espere pelo milagre. E se tu tens, né, alguma dessas crenças, se tu anotou, coloca aí pra mim ver quantas crenças tu tem dessas. Isso que eu coloquei só as principais, as que as pessoas mais me trazem. Mas tem uma série aí de pelo menos, no mínimo assim, umas 30. Quer dizer que senão a live ia ficar muito grande, né? Se eu colocasse todas. E aí eu te convido agora a olhar para esse teu ano específico de 2025. Te deixou marcas? Mágoas? Frustrações? Quais relações drenaram a tua energia? Quais relações foram tóxicas para ti? O que de difícil ocorreu neste ano? Quando tu olha para esse teu ano, o que mais foi dificultoso para ti? Tem alguma coisa que tu identifica? E eu peço que tu anote a primeira questão dessas que tu identifica.
que tu escreva ela, que tu tenha em tua mente bem claro aquilo assim que foi muito difícil para ti. E não importa se foi na tua vida financeira específica ou se foi na tua vida profissional, relacional. Aquilo que quando tu olha pro teu ano de 2025, assim, se tu pudesse excluir, passar uma borracha, tu passaria. Eu quero que tu anote, para te ter clareza daquilo que tu precisa tirar, limpar do 2025 para não levar pro teu novo ano. E falando, né, de relações, as toxicidades relacionais, elas nos geram uma autossabotagem. Às vezes, aquela influência da energia daquela pessoa, daquela relação que tu tem, que te prejudica. E muitas vezes essas relações, elas são as mais próximas. Muitas vezes relação familiar, relação amorosa, ou aquele amigo que tu ama muito, mas ao mesmo tempo te suga demais, tu te sente exausto, ou às vezes tu não concorda, tá sempre entrando em conflitos com aquela pessoa, mas tu não consegue se distanciar dela. Eu te convido a refletir, porque essas toxicidades, elas te geram uma autossabotagem. É como se tu trouxesse para o teu padrão energético uma falta de direcionamento. Sabe quando tu te sente meio perdido? E muitas vezes essa falta de direcionamento vem pela energia daquela pessoa, pelos padrões que aquela pessoa traz para a relação, pelos conflitos que ela carrega e acaba passando para ti, os pontos de vista que ela te traz, as coisas que ela joga em ti que tu não concorda. Então dá uma refletida se tem alguém que possa ter te prejudicado nesse ano de 2025, alguém que tu acha que pesou relacionalmente nas tuas emoções, alguém que te trouxe mágoas, desgosto, tristeza. Pode dar uma refletida. E é claro, né, que todo ano, além das nossas crenças, dos nossos padrões, dos nossos paradigmas que a gente traz, das nossas relações tóxicas, da própria sociedade em que a gente convive, cada um de nós tem um padrão energético, que ele é estudado muito pela numerologia, essa questão da prosperidade, que cada ano ela vai estar fluindo mais positivamente para uma direção na tua vida, para uma área específica. Tem anos que a tua prosperidade vai estar mais relacionada à tua saúde, tu vai poder resolver problemas que tu traga. Tem anos que vai fluir mais na parte romântica, na parte relacional, na parte familiar, tu vai conseguir estabilizar conflitos. Tem anos que é para te vender, para te investir, para te comprar, para te mudar de casa, para te fazer viagens, enfim. Que essa área vai estar fluida. Tem anos que é para te iniciar qualquer projeto de vida, qualquer coisa que tu faça naquele ano, que tu iniciar, tu vai ter prosperidade. Então, associado a esses dois aspectos da tua vida, quando tu consegue ter um direcionamento, saber o que te espera em cada ano e olhar para essas dificuldades que a gente costuma jogar para baixo do tapete, o conjunto disso tudo, tu consegue concluir com muito êxito as tuas metas financeiras, as tuas metas de prosperidade para qualquer área da tua vida. Mas sem esses direcionamentos e essa limpeza, que eu sempre digo que a limpeza é a base de tudo. E pega quando tu vai construir uma casa, por exemplo. Tu não consegue construir uma casa se tu não fizer uma limpeza, né? Um alinhamento no terreno para depois fazer a base e assim construir. Na nossa vida financeira, relacional, é a mesma coisa. Tu não consegue fazer crescer nada se tu não limpar
as ervas daninhas que ficam ali se enraizando e te mostrando, infelizmente, como doenças mentais, como doenças no teu corpo físico, porque as doenças, a gente, né, quando fica doente por algum, seja pelo que for, a gente, nossa, fica atormentado e se lamenta e, né, esperneia, mas as doenças, elas são nossas amigas, porque elas têm o propósito de te mostrar o que está errado na tua vida. E isso é o trabalho que a metafísica da saúde traz. Quando a gente analisa uma dor de uma unha encravada, tu já sabe onde que está refletido, qual bloqueio aquela pessoa tem no emocional, na sua prosperidade. Então veja que tudo está relacionado. A nossa prosperidade financeira, ela tem todo um planejamento, ela tem todo uma energia, tanto mental, emocional, energética e espiritual, por trás, que a gente não costuma olhar no nosso dia a dia. Vai deixando a vida acontecer, os problemas vêm, as coisas vão, e a gente não consegue identificar por que daquela dificuldade, por que de não conseguir tomar as decisões assertivas. E eu te convido, né, a refletir aí um pouquinho. Tu conseguiu perceber algum padrão, algo que tu te sentiu incomodado nesse ano? Porque daqui a pouquinho nós vamos fazer, né, a nossa técnica. E lembrando, né, que o dinheiro, ele vai sempre responder à tua emoção predominante, aquilo que reflete. Por exemplo, se tu tem medo, aquele medo, ele vai te bloquear. Se tu sente culpa inconsciente, aquela culpa, ela vai te paralisar, ela vai te punir, não deixando o fluxo de dinheiro fluir. Aquelas lealdades inconscientes, a nossa raiz familiar, ela vai te bloquear, porque inconscientemente a gente traz esse cordão, né, das nossas raízes ancestrais. E é como se tu estivesse, né, puxando uma carroça. Isso só os mais antigos aí da minha idade vão entender. É como se tu estivesse puxando uma carroça. A nossa ancestralidade, quando a gente não olha para os nossos padrões emocionais, tá? Porque padrão emocional que tu aprendeu com a tua mãe, que aprendeu com a tua avó, que aprendeu com a bisa, que aprendeu com a tataravó, pode estar refletindo hoje na tua prosperidade financeira. E até mesmo esses padrões, eles são limpos com essa técnica que a gente vai fazer hoje, tá? Por isso que eu peço que tu identifique, tu só tem que saber qual a tua crença, qual o teu padrão, qual a tua dificuldade, qual a relação que mais te prejudicou nesse ano, o que mais te incomodou nesse ano. Só isso que tu tem que anotar, ou ainda até aquelas crenças que a gente comentou aqui antes, né? Se tu identificou que uma delas te incomoda muito, que tu tem, pode separar para a gente fazer a nossa técnica. Por quê? O objetivo é a gente sustentar aquilo que a gente deseja. E a gente sustenta quando a gente vibra naquilo. Ou seja, se tu vibra em medo, tu vai atrair mais motivos para te ter medo. Se tu vibra na escassez, tu vai atrair mais escassez para tua vida. Então eu te convido agora para a gente ir para a nossa técnica. Espero aí que vocês tenham separado alguma crença, o que te incomodou esse ano. Como eu já falei antes, pode ser relacionado às finanças, ou se o teu incômodo maior for numa outra parte da tua vida, na parte relacional, pode separar também, tá? É o que mais te incomodou, o que mais foi difícil nesse ano de 2025, que tu quer deletar, aquela emoção. Pode ser uma raiva, pode ser algum conflito que tu teve com alguém,
pode ser uma perda financeira, pode ser aí um mau investimento, pode ser uma compulsão que tu tenha, por exemplo. Por quê? Cada situação difícil, cada emoção que te incomoda, ela pode estar reverberando na tua prosperidade. E essa técnica que a gente vai fazer agora, ela vai agir no teu mental, no teu emocional, tá? A gente vai fazer alguns toquinhos no corpo, vai dar batidinhas na cabeça, massagem, nós vamos ter batidinhas no peito, nós vamos ter respirações lentas e profundas, nós vamos ter alguns momentos que a gente vai dar 3 toquinhos, ó, 1, 2, 3, vai fechar as mãos, e aí quando a gente inspira bem profundo, ó, a gente vai subir os ombros, reter os músculos, e aí quando soltar o ar, vai relaxar todo o corpo junto. A gente vai falar algumas frases, vamos falar algumas palavras. O objetivo da técnica é eliminar, tá, essa dificuldade que tu teve nesse ano que mais te incomodou. O objetivo dela é tirar que essas dificuldades, elas ficam como um carimbo no nosso campo emocional, no nosso campo mental, no nosso campo energético. E, consequentemente, vai vir para o nosso físico, te exemplificando. Uma pessoa que trabalha com alguém que ela tem raiva. Aquela pessoa está sempre fazendo alguma coisa para dar raiva naquela pessoa. Tu está sempre com raiva daquela pessoa, tu está sempre com raiva. A raiva, ela vai carimbando todos os teus campos, né? Toda a tua energia, que é o nosso campo invisível, até que ela vai chegar no teu corpo, como uma gastrite. Ou, eu falei na gastrite que é algo mais comum, mas como uma outra dor numa parte do corpo. Então, por isso, a importância da gente eliminar não só o bloqueio da nossa prosperidade, como também evitar, né, que esses sentimentos, que essas emoções, que esses conflitos aí, essas coisas difíceis que nós temos na vida, que a gente carrega, que elas acabem prejudicando a nossa saúde física também. Então eu te convido, né, se tu já separou aí a tua dificuldade, que agora então tu fique sentado, sentada, com a coluna ereta, certo? Vou te convidar a fechar os olhos. Se tiver algum movimento, tá? Que, como eu falei, tem alguns momentos que a gente vai precisar fazer batidinhas, vamos falar frases ao longo da técnica. Se tu não puder falar, tu imagina, fala mentalmente. Se tu não puder bater, se tu tiver com alguma impossibilidade de dar toquinhos, tu faz isso mentalmente. Imagina que tu tá dando os toquinhos, imagina que tu tá falando, tá? Mas tu me acompanha. Se tu tiver impossibilitado de fazer algum movimento, tu me acompanha com a tua mente. Tudo bem? Então eu vou te convidar a fechar os olhos, relaxar e fazer uma inspiração bem lenta e profunda. Inspira, expira. Mais uma vez. Inspira e expira. E vai fazendo movimentos de inspiração e expiração. Lenta e profundamente. Agora, com a ponta dos dedos, nós vamos fazer uma massagem no alto da cabeça. A gente começa pelo alto da cabeça e a gente vai massageando toda a cabeça. Vai até a nuca, laterais da cabeça, têmporas, testa. Novamente, faz mais um circuito, né, de massagem, toda a cabeça. Agora, vamos com a ponta dos dedos, ó, dar toquinhos, batidinhas. Começa aqui pelo alto da cabeça e vai, ó, por toda a cabeça, até a nuca, base do pescoço. Vem pelas laterais, ó, têmporas, testa, vai dando batidinhas, toquinhos.
Vai fazendo mais um circuito, ó, de toquinhos. Nós estamos ativando alguns pontos da nossa cabeça para que haja algumas eliminações. Agora, vamos esfregar uma mão na outra até elas aquecerem. Quando elas estiverem quentinhas, nós vamos colocar no alto da cabeça. Se tu quiseres relaxar os cotovelos em algum lugar, pode relaxar. E aí tu fica aí, só inspirando, expirando, com as mãos no alto da cabeça. Lenta e profundamente, inspira e expira, sente as sensações do teu corpo, sente o ar que entra, o ar que sai. E agora tu vai inspirar bem profundo e quando soltar o ar, relaxa os braços. Agora a gente vai começar a passar as mãos pelo nosso corpo, ó. Inspira bem profundo e quando soltar o ar, exclama: tô vivo. Vai passando as mãos no teu corpo, sentindo aos teus braços, teu corpo, inspirando profundo e exclamando: como é bom sentir meu corpo cheio de vida. Inspira profundo. Como é bom respirar. Agora te abraço, ó, te dá um abraço. Inspira. E quando soltar o ar, exclama: como é bom viver, sentir meu corpo todo se mexendo, cheio de vida. Inspira profundo, te abraça e quando soltar o ar, relaxa. Como é bom viver, sentir meu corpo todo se mexendo. Toca no teu corpo, sente teu corpo, inspira profundo e solta o ar, relaxando o corpo. Esse é um momento para te perceber as sensações do teu corpo, as tensões do dia a dia. Percebe a tua mente, como está agitada, se consegue ficar no aqui ou se ela voa, viaja. Inspira profundo e solta o ar. E agora, com uma das mãos em concha, a gente vai dar toquinhos no centro do peito, constantes. E aí tu vai fechar os olhos e repete comigo: eu ativo a força da minha supraconsciência. Eu ativo a verdade da minha alma. Eu sincronizo com a força da minha missão. E sincronizo com o meu verdadeiro eu. Eu sincronizo com a força da vida. Eu ativo a força da minha coluna de luz, do meu estado elevado. Eu convoco a força da minha coluna de luz. Eu convoco a energia vital, a qual eu tenho direito. Eu convoco toda a vitalidade que a minha alma merece. Relaxa as mãos, inspire e expire lenta e profundamente. Sente o teu corpo, a tua mente, apenas observe por alguns segundos. Novamente, seguimos batendo no centro do peito com toquinhos suaves e repete comigo: meu corpo, está tudo bem. Meu corpo, estamos juntos em harmonia. Meu corpo, não precisamos resistir a essa luz. Meu corpo, essa luz é alimento de cura. Corpo, somos um time. Somos uma equipe recebendo nossa luz. Estamos bem. Está tudo bem.
podemos confiar neste processo. Relaxa as mãos, inspira e expira. Agora, tu vai pensar naquela situação difícil que eu te pedi ali para ter em mente, para separar. Ou naquela crença que tu acha que te limita. Pensa numa dificuldade que tenha estado presente nesse ano de 2025, ou ainda num padrão que tu acha que tu carrega. Pensa um pouquinho, traz essa emoção dessa dificuldade que isso te gera pro teu peito. Depois que tu já identificou, já trouxe pro teu peito essa emoção, nós vamos fazer uma sequência de toques. Lembra aquela sequência que eu falei ali no início, que é 1, 2, 3, fecha as mãos, inspira profundo, ó, sobe os ombros, retém, e quando solta o ar, depois vamos repetir, 1, 2, 3 e vão ser 4 sequências de 3. Agora tu não pensa mais em nada, só repete a sequência comigo. Primeira sequência. 1, 2, 3, inspira, retém os músculos e solta. Relaxa o corpo. De novo. 1, 2, 3, inspira, solta. Mais uma vez. 1, 2, 3, inspira, solta, relaxa, sente teu corpo, as tuas emoções, sente as sensações da tua mente, do teu corpo, apenas observa. Tu pode ter alguma sensação de relaxamento, pode ter sono, pode ter alguma sensação no teu corpo, é normal, porque está fazendo uma troca energética a nível emocional e mental. Vamos para uma segunda sequência? 1, 2, 3, inspira, solta. De novo. 1, 2, 3, inspira, solta. Mais uma vez. 1, 2, 3, inspira, solta, relaxa, relaxa teu corpo, só inspira e expira por alguns instantes, presta atenção nas tuas emoções, na tua mente, no teu corpo, nas tensões do teu corpo, vai prestando atenção, como vão se dissolvendo durante a técnica. E vamos para mais uma sequência. Vamos lá? 1, 2, 3, inspira, solta. De novo. 1, 2, 3, inspira, solta. Mais uma vez. 1, 2, 3, inspira, solta. Relaxa o corpo, relaxa as sensações. Inspira e expira. Sente o ar que entra, o ar que sai. Percebe como está a tua mente. E vamos para uma última sequência dessa. Vamos lá? 1, 2, 3. Inspira. Solta. De novo. 1, 2, 3. Inspira. Solta. Mais uma vez. 1, 2, 3. Inspira. Solta. Relaxa o corpo. Sente as sensações. Só inspira e expira por alguns instantes. Agora, nós vamos seguindo para uma liberação. Vamos esfregar as duas mãos.
Vamos colocar a mão direita na nuca e a mão esquerda na testa. Fecha os olhos um pouquinho. Vai só inspirando, expirando. Inspira lenta e profundamente. Vai percebendo, prestando atenção no ar que entra, no ar que sai. Novamente, esfrega um pouquinho as mãos e coloca nas têmporas, ó, uma de cada lado. Inspira e expira. Vai sentindo as sensações do corpo, prestando atenção em você, no teu corpo, na tua mente. Novamente, esfrega um pouquinho as mãos, mão direita na nuca, em conchinha, e mão esquerda na testa. Só presta atenção na tua energia, no teu corpo, nas tuas sensações. E com uma das mãos, a gente vai dar toquinhos constantes no centro do peito. E repete comigo. Eu convoco a minha energia essencial. Eu convoco o meu eu maior. Eu ativo a minha matriz original. Quem me governa é a matriz da verdade. Carência e medo. Acolho e os elevo à matriz original. Desde agora, somente o que é luz fica comigo. Todo o resto eu libero e solto em gratidão. Esfrega um pouquinho as mãos e coloca no estômago, ó, uma em cima e outra embaixo. Inspira e expira. Vai só inspirando e expirando. Sente teu corpo. Vai sentindo as emoções. Novamente com os toquinhos no centro do peito. Repita. Escassez e miséria. Acolho e as elevo à matriz original. Desde agora, somente o que é luz fica comigo. Todo o resto, eu libero e solto em gratidão. As duas mãos no estômago, uma em cima e outra embaixo. Vai só inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Toquinhos no peito novamente. Repita. Ansiedade e insegurança. Acolho e as elevo à matriz original. Desde agora, somente o que é luz fica comigo. Todo o resto, eu libero e solto em gratidão. As duas mãos no estômago, uma em cima e outra embaixo. Só inspirando e expirando. Sente o ar que entra, o ar que sai, as sensações do corpo. Se está dando um soninho, relaxamento. As tensões do corpo, dá uma olhada como tá. Novamente, com uma das mãos, toquinhos constantes, repita. Procrastinação e preguiça. Acolho e as elevo à matriz original. Desde agora, somente o que é luz fica comigo. Todo o resto, eu libero e solto em gratidão. As duas mãos no estômago novamente, uma em cima e outra embaixo. Novamente, toquinhos no peito e repita. Raiva do dinheiro. Raiva dos ricos. Acolho e as elevo à matriz original. Desde agora, somente o que é luz fica comigo. Todo o resto, eu libero e solto em gratidão. Novamente, as duas mãos no estômago, uma em cima e outra embaixo.
Inspira e expira. Vai sentindo o ar que entra e o ar que sai. E com as mãos aí, repita comigo. Liberdade. 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 Inspire, expire. Agora, vamos colocar as duas mãos no peito, uma em cima e outra embaixo. Repete comigo. Gratidão, corpo. Está tudo bem. Agradeço esta cura. Pode aceitar essa luz. Pode confiar nesta cura. Agradecemos a matriz original por renovar nossa frequência. Estamos em harmonia luminosa. Está tudo bem. Estamos em harmonia com a matriz original. Estamos em sintonia com a matriz original. Somos um time. Que tudo se eleve à matriz original. Deixe ir o que precisa ir. Deixe ir o que pode ir. E tudo que ficar, que se eleve à matriz original. Gratidão. Está feito. Agora, vou te convidar a esfregar uma mão na outra. E a gente vai fazer um momento de agradecer a cada partezinha do nosso corpo, a cada órgão, a cada célula, de dedicar amor ao nosso corpo. Esse corpo que nos mantém vivos, que muitas vezes a gente não dá o devido valor e amor, gratidão que esse corpo precisa. Então esse é o momento de tu agradecer, começando pelo cabelo, pela cabeça e vai até o dedão do pé. Gratidão, cabeça. Gratidão, cabelo. Repete comigo. Gratidão, cérebro. Gratidão, neurotransmissores. Gratidão, glândulas pineal e hipófise. Todas as glândulas do corpo. Gratidão. Gratidão, testa, têmporas. Gratidão aos olhos, à visão. Gratidão, cílios, sobrancelhas. Gratidão, nariz, sistema respiratório. Gratidão, pele, pelos e poros do corpo. Gratidão, sistema auditivo. Gratidão, boca, dentes, língua. Gratidão, pescoço, garganta. Gratidão, glândulas tireoide, paratireoide. Gratidão aos músculos, nervos do corpo, aos ombros, braços, cotovelos, antebraços. Gratidão aos pulsos, mãos, dedos e as unhas das mãos. Gratidão, seios, coração. Gratidão, estômago, esôfago, pulmões. Gratidão a todo o sistema digestório. Gratidão ao sistema urinário, reprodutor. Gratidão. Gratidão à coluna, cada disco e nervo da coluna. Gratidão, medula. Gratidão à bacia, nervo ciático, todos os ossos do corpo, gratidão. Gratidão às nádegas, coxas. Gratidão aos joelhos. Gratidão, panturrilhas, tornozelos, pés, dedos e unhas dos pés. Vai tocando e agradecendo. Gratidão. Faz um raio-x interno. Em cada partezinha do teu corpo vai agradecendo. Cada célula, cada gota de sangue. Agradeça, agradeça por cada sistema do teu corpo que trabalha incessantemente 24 horas por dia para te manter vivo, para te manter nessa existência, cumprindo, né, com as tuas obrigações, com os teus afazeres. Então esse é o momento de tu agradecer. Agradeça, agradeça e agradeça. E vai inspirando e expirando, lenta, profundamente, inspirando e expirando. Se tu já finalizou o agradecimento, nós vamos falar 3 vezes a palavra luz, um som de Z bem estendido. A gente vai inspirar profundo e quando soltar o ar vai falar luz, até sair todo o ar. Então vamos a primeira vez, inspira profundo e solta. Luz. Respira um pouquinho.
Sente as sensações do teu corpo. Uma segunda vez, inspira profundo e solta. Luz. Respira. Só inspira e expira. E uma última vez, inspira profundo e solta. Luz. Inspira e expira, sente o teu corpo. Vai sentindo as sensações, sente a tua mente. Sente as sensações do teu corpo. Se tu quiser compartilhar como que tu tá te sentindo, como que tu ficou depois da técnica, quando tu olha para aquela dificuldade que tu pensou, para aquela situação, para aquela crença que eu te pedi para pensar antes da técnica, como é que ela tá agora? Diminuiu a sensação? Tá mais amena? Tu pode voltar aqui amanhã, outro dia, e refazer essa técnica. Pode ser para a mesma situação, ou se tiver uma outra situação que tu queira limpar desse ano de 2025, tu pode fazer aqui quantas vezes tu quiser essa técnica. Mas de preferência uma vez ao dia, tá? Mas pode repetir por vários dias. E se tu quiser um acompanhamento, eu tenho um mini curso por apenas R$10. Eu tenho um mini curso que traz técnicas para te prosperar no próximo ano. Tem o objetivo de limpar os teus bloqueios, de alavancar as tuas metas. Se tu quiser conhecer, vai estar aqui na bio. Só clicar ali na bio que tá ali. E sempre nessa época eu trago, o anuário numerológico, que é um atendimento que te dá direcionamento pela numerologia cabalística. Ele está com 70% de desconto. Somente para quem está nessa live, somente para quem assistir esse conteúdo e somente nesse primeiro mês do ano eu trouxe essa oferta para quem estiver me acompanhando do anuário e o mapa pessoal também, que é um trabalho bem mais completo, que explica toda a tua vida, explica o porquê das tuas dificuldades e as possibilidades, as facilidades. No mapa tu tem também análise da tua assinatura, da vibração de cada partezinha do teu nome, dos ciclos e subciclos que tu já viveu e que tu ainda vai viver até o fim dessa existência. E lembrando, que a prosperidade, ela é alinhamento. Ela é o resultado do teu alinhamento emocional. Por isso que eu sempre vou falar, sobre essa limpeza. Eu te convido, se ficou alguma dúvida, que por favor tu deixe nos comentários. Vou deixar uma caixinha também de perguntas para que tu possa aí, quem estiver vendo depois dessa live também, possa deixar aí as suas dúvidas. E é claro que se tu quer um direcionamento completo para o teu ano de 2026, com limpeza, com direcionamento, com explicação dos porquês e das tuas possibilidades do próximo ano, clica ali que tem um link na bio que traz esse meu trabalho numerológico e terapêutico com uma oferta imperdível. E até uma próxima oportunidade. E não esqueça, qualquer dúvida pode
deixar ali na caixinha de perguntas ou ainda me mandar um direct. E até a próxima, pessoal.